Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Foi muito legal esses últimos podcasts que a gente fez. Nós batemos papo aqui com muita gente legal. Trouxemos vários bate-papos aqui que eu acho que vale a pena você ouvir novamente, se você não prestou atenção nos detalhes, porque sempre as pessoas vêm com as suas opiniões, as suas ideias, as suas percepções da corporação Mormon. E de um jeito ou de outro você aprende, ou pelo menos busca, né, aqui o que você está querendo, porque você consegue levar algo que você está buscando. Às vezes você está em cima do muro, quer mais informações, ou quer entender simplesmente porque você machucou lá dentro, você saiu com o emocional ruim da corporação, ou simplesmente porque você quer entender por que isso aconteceu com você. Eu conheci muita gente que ao sair da igreja, porque descobriu muita coisa, começou a pesquisar, ela acha que ele é um peixe fora d'água. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui pesquisar e ninguém pesquisa? Não é assim. Muita gente fez como você. É que às vezes a gente não consegue se encontrar como a gente queria. Não é sempre que você abandona a igreja porque você recebeu uma enxurrada de informações que não ensinam lá dentro. Não quer dizer que você vai sair encontrando pessoas também com as mesmas. Então você tem que buscar isso. Por isso que eu tento criar aqui, por exemplo, uma corrente do bem. Aquela verdadeira empatia que a gente fala. Porque ao vir para cá você consegue entender que existe pessoas que passaram as mesmas coisas que você. É isso que é a magia da coisa. É você poder procurar em outras pessoas situações semelhantes da sua. Isso dá força, isso conforta, é muito legal. Então quando se fala verdadeira corrente do bem, empatia, é isso. Porque ao abandonar a corporação, às vezes a maioria dos seus contatos, como a gente já falou aqui, às vezes é tudo da igreja. Aí você vai lá e você não consegue falar com eles sobre isso. Porque eu sei, eu entendo, fui 40 anos. As pessoas saíam da igreja e voltavam com alguma informação. Não nem fala, você está em apostasia, largou da barra de ferro, o inimigo, agora vai dar tudo errado na sua vida. Então você precisa encontrar pessoas que passaram por algo semelhante. E aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Então o trabalho do podcast está bacana, eu tenho que voltar a falar para vocês, né, porque essa informação é importante, não somos ouvidos aqui no Mormon Uma Ova Podcast apenas no YouTube, somos ouvidos também nas principais plataformas de podcast que você conseguir encontrar aí, desde Spotify até qualquer uma aí que você encontrar no Google Podcast, você consegue ouvir o Mormon Uma Ova. Então nós estamos em várias plataformas mesmo. As principais, pode contar que você vai digitar Mormon Uma Ova em qualquer outra plataforma e estaremos lá. E isso é importante dizer porque nós estamos conseguindo abraçar uma causa muito grande. E estamos no patamar hoje em formato podcast. Somos o podcast mais ouvido sobre a corporação Mormon nacional, falando em Brasil. Isso é muito legal. Então o Mormon Uma Ova está chegando onde ele não estava. Então isso é muito legal. O trabalho é gratificante porque a voz começa a se estender em distâncias maiores. Então estamos atingindo pessoas que às vezes precisam dessas informações. Desde quando eu criei o podcast, por exemplo, não foi por motivo nenhum pessoal. Talvez o pessoal que tinha ali era às vezes como uma terapia para mim, mas o objetivo central é dar informações para as pessoas que eu não queria que elas sentissem muitas das vezes o mesmo que eu, ou encontrassem uma pessoa que às vezes sentiu as mesmas coisas que ela e passou pelas mesmas coisas. E é isso que eu tento trazer para cá. Então quando eu falo de experiências, eu falo de algumas coisas que eu vi ou presenciei dentro da corporação, é para ver se às vezes você fala, poxa, passei às vezes coisas semelhantes. Isso é muito bom, é a empatia. Eu quero trazer empatia para cá, acho que essa é a palavra que eu sempre vou usar. Exaustivamente já utilizei ela aqui, empatia. É isso que eu queria trazer, colocar-se no lugar de outra pessoa. Eu acho que isso traz força, energia, consolo na hora que precisa. E é bem bacana. E as pessoas às vezes perguntam para mim, acho que eu vou deixar essa resposta já aqui publicada,
vou falar sobre ela, porque muita gente, desde o início do podcast, eu lembro até hoje que uma das primeiras indagações que fizeram para mim em comentários, quando eu postei, acho que o primeiro lá no YouTube, as pessoas perguntam para mim, mas por que você não mostra seu rosto? Por que você não aparece? Você está se escondendo por quê? É interessante, né, quando as pessoas perguntam isso ouvindo um podcast. Podcast é um formato de áudio. Recentemente, alguns podcasts, quando você vai assistir, porque eu falo assistir agora, porque às vezes eles gravam, né? Eles lá numa salinha falando no microfone e viram um podcast, mas tem a imagem. Mas o podcast tradicional é aquele que é só áudio, então às vezes é um pouco mais fácil a produção dele do que um vídeo, mas não menos importante. Então quando eu decidi fazer esse trabalho em forma de podcast, era para isso, para atingir determinadas plataformas, não só o YouTube. Tá? Mas você está se escondendo? Eu já fiz entrevista no Mormonismo Sem Censura, já apareci em várias lives, todo mundo me conhece na rede social, sabe? Então eu acho que eu não tenho nem como responder mais essa pergunta, porque aqui é um podcast, então você veio ouvir um áudio, você não veio me ver. Agora, aparecer, né, minha imagem, já falei, eu vou deixar aqui na descrição desse aqui, para quem ainda tiver essa dúvida, mas quem que é você? Às vezes as pessoas ainda têm. O link das 3 partes da entrevista, foi em 3 partes da entrevista que eu concedi ao canal Mormonismo Sem Censura para o Marcelo e a Sandra. Então eu vou deixar aqui, não consigo, não sei quem é você, estarei lá, minha imagem, fui filmado lá. Então eu acho que fica legal para responder essa pergunta, por que eu não apareço. Mas simplesmente falando, aqui é um podcast, você veio ouvir um áudio, tá? E não é escondendo, não é querer aparecer, você tá falando da igreja escondido, não. É o formato que eu decidi produzir os meus conteúdos, porque eu consigo pulverizar em diversas outras plataformas, principalmente as plataformas de podcast, como o Spotify e as outras que a gente tem aí, que estamos presentes, tá bom? E acho que eu prolonguei bastante aqui porque a gente tem um áudio para ouvir hoje. As pessoas ainda estão mandando o áudio, né, de aproximadamente 2 minutos no WhatsApp oficial do Mormon Malva Podcast, falando o seu relato, como é que foi abandonar a corporação, sua experiência lá dentro, a chorrada de informações ou o que você quiser compartilhar sobre a sua saída da corporação. E o áudio tem que começar falando o seu nome, de onde você é, isso não pode faltar. Aí você faz seu relato ali de aproximadamente 2 minutos, pode passar um pouquinho, não muito, porque além do seu relato, quando a gente reproduzir aqui, nós vamos falar sobre ele, então vai muito tempo aí. Tá? Então eu vou deixar também novamente na descrição, como eu tenho feito já alguns episódios no YouTube. Se você está ouvindo no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro lugar, vem ouvir esse mesmo podcast no YouTube, porque na descrição vai estar o link do WhatsApp oficial do Mormon Malva Podcast para você enviar o seu relato. Eu também preciso lembrar, porque muita gente está perguntando, porque às vezes você fica tentando ligar para esse número desse WhatsApp para mandar o seu relato e ninguém atende. Ou às vezes você não tem resposta, mas ali é um WhatsApp só para coletar esses áudios. Fica tranquilo que estão ouvindo ele e repassando aqui para a produção do podcast. Tá bom? Então fica tranquilo que o seu áudio... mas mandei, mas ninguém nem me deu um joinha. Fica tranquilo. O seu áudio, quando você manda lá, ele vai ser ouvido, vai ser mandado para a produção aqui do podcast, tá? E a gente vai ouvir, lógico, para ver se não tem nada que compromete, algo que pode prejudicar até você mesmo que mandou. Então, dando tudo certo, lógico, o seu áudio vai ser reproduzido aqui, como vai ser reproduzido um agora. E como eu tenho feito, eu vou ouvir a primeira vez esse áudio com vocês aqui agora e a gente vai comentar sobre ele depois. Lembrando que é muito importante, viu? Quando vocês mandam esse relato, pode ver, não é todos os episódios que eu estou trazendo um relato, porque vocês estão mandando, mas eu também tenho as outras coisas para falar, alguns bate-papo para colocar,
mas quando eu venho e coloco, a gente faz os comentários, e é legal também que eu sempre peço para quem está ouvindo no YouTube, que aqui tem um espaço de comentários, você poder comentar, tá? Aí você comenta um pouquinho sobre o que a pessoa falou, às vezes você se identifica com o relato da pessoa. Então eu vou soltar agora o áudio e a gente comenta depois, tá bom? Então solta o áudio aí pra gente. Oi, meu irmão, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Cruz, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu ainda vou na ala Meia, aqui do Rio de Janeiro, no bairro do Meia, obviamente, tem algumas pessoas que eu gosto muito de lá. Não que eu queira frequentar mais lá. Porque eu acho que depois que comecei a ouvir teu podcast, comecei a ouvir o da Vânia, comecei a pesquisar realmente e bate. O que vocês falam não é mentira. Eu comecei a observar as atitudes das pessoas lá, da ala Meia e da ala da Estaca do Andaraí, que é no Rio de Janeiro também. Meu irmão, absurdo. O que eu queria entender é por que ninguém prioriza a Bíblia? E se o livro de Mórmon, a Bíblia fica em quarto, quinto, sexto plano e não se fala, acha até que eu me sinto como se eu estivesse pecando quando eu falo da Bíblia. E essa igreja ela é tão venosa, as pessoas que são muito antigas lá que saem da igreja, que eu já reparei que elas não congregam mais em lugar nenhum. Elas ficam com tanta raiva, tão decepcionadas com tudo que acontece, tanta mentira, tanto absurdo, tanta conversa fiada, maldades, humilhações. A pessoa passa por tanta coisa e vê tanta coisa que quando ela sai da igreja, ela não vai congregar em nenhum lugar. Ela simplesmente, a maioria das pessoas que eu conheço, eles não congregam em nenhum lugar porque a igreja faz mal, elas passam a ter raiva de tudo. Eu queria entender isso, esse absurdo louco. Tá bom, meu irmão? Um abraço, fica com Deus, fica na paz. Marcelo, obrigado por ter enviado o seu relato. Você tocou em vários pontos que eu acho muito importante a gente falar aqui. Você começou falando, por exemplo, que você ainda vai até a igreja porque você tem pessoas que você gosta lá. E isso é importante dizer que é normal. Eu sei que muita gente que está ouvindo a gente aqui, às vezes está na mesma situação. Pô, eu ouvi vários podcasts, vejo os vídeos, ou pesquisei por mim mesmo, mas eu gosto de ir na igreja, tal. Tem pessoas que eu gosto lá, isso é normal, acontece. Às vezes você ficou tanto tempo dentro da igreja que seus contatos todos são de lá, seus amigos. Vocês têm ideia, no meu caso, 40 anos, quando eu abandonei a corporação e fui ver os meus contatos, 99,9% é todos da igreja. Imagina para mudar tudo isso aí, às vezes não tem. Então você vai continuar com amigo, vai continuar conversando com algumas pessoas. É que muitos deles, quando você abandona a corporação, eles viram a cara para você. E isso é fato. Só que no seu caso, deu para ver, tem pessoas que você gosta e tá tudo bem com isso. Muitas das vezes mesmo tem amigos, pessoas que você gosta e conversa. Pô, eu quero estar lá com essas pessoas, porque elas estão lá. E o interessante é que você tocou logo em seguida no assunto do livro de Mórmon. O livro de Mórmon, quando a gente entra nesse, é muita coisa para falar sobre ele. A gente sabe disso, já trouxemos vários podcasts, principalmente no começo. Para quem não sabe, nos primeiros podcasts, se você está ouvindo no YouTube, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, que você consegue ver todos os episódios de podcast, se você for lá nos primeiros, quando começou o podcast, o trabalho Mormon Uma Ova, você vai começar a ver que nós tocamos muito no assunto da história da igreja, do Joseph Smith e no livro de Mórmon. Então, se você quiser saber um pouquinho mais da história, vai lá nos primeiros podcasts que tem lá, nós falamos muito sobre isso. É que chegou um momento que agora a gente começou a falar mais de nossas percepções, tudo mais, a história da igreja. Quer saber um pouquinho sobre isso? Vai lá atrás. Mas Marcelo, quando você comentou no seu áudio sobre o livro de Mórmon, e que é muito falado mais do livro de Mórmon do que da Bíblia, qualquer um da igreja que você for contestar, o membro aí com a recomendaçãozinha no bolso, firminho que tá me ouvindo, tá ouvindo a gente aqui, provavelmente ele vai falar, lógico que não,
As obras padrões, todas são iguais. O livro de Mórmon está junto com a Bíblia. Você, membro com a recomendação no bolso, você sabe no fundo que não é assim que é tratado. Você sabe que o livro de Mórmon é considerado o livro mais correto e que foi traduzido por Joseph Smith, que abaixo de Cristo é o que mais fez pela humanidade. E você sabe que considera assim o livro de Mórmon mais real, mais verdadeiro. Tanto é que citações, tudo que você vai ver lá, a maioria é tudo do livro de Mórmon. Só que tudo isso cai por terra quando a gente descobre tudo que a gente trouxe aqui já no podcast. Que o livro de Mórmon, ele foi sim baseado em vários livros, de Joseph Smith, ele tirou muita coisa da cabeça dele, enfiando a cabeça dele num chapéu para poder ditar o que ia ser traduzido. Todo mundo sabe disso. Nós trouxemos podcast, a Vânia mesmo fez algumas coisas sobre isso, falando que o livro de Mórmon, na verdade, não tem fator histórico nenhum, o contrário da Bíblia, que é o que você mesmo disse no seu áudio, Marcelo, dá menos ênfase para a Bíblia, o que não deveria acontecer, por exemplo, numa igreja cristã. E é isso, cai tudo por terra quando você descobre muita coisa. Eu preciso falar uma coisa para vocês aqui no podcast que já estava para falar há muito tempo. Quando eu fui missionário, há mais de 20 anos atrás, e os missionários fazem isso até hoje, eles pedem para você, ora para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, ou eles pedem, ora para saber se Joseph Smith viu Deus Jesus Cristo e foi chamado como profeta mesmo, e eles sempre complementam falando assim, e é o que eu fazia. Se você receber uma confirmação aí na sua oração, que o livro de Mórmon é verdadeiro, por exemplo, aí você vai saber que todo o resto da igreja é verdadeira, porque se o livro de Mórmon é verdadeiro, foi Joseph Smith que traduziu ele, então ele é verdadeiro e tal. Vocês entendem? E o contrário acontece a mesma coisa. Eles não falam, nunca ninguém vai falar sobre isso. Mas se você pesquisa, por exemplo, sobre a vida de Joseph Smith e vê que na verdade a vida dele foi uma falcatrua só, que ele escondia cavalos e depois falava, eu vou lá encontrar pelo meu poder aqui de mediunidade, né, que fala. Sei lá, na verdade é uma loucura total isso. Eu tenho um poder de visão. Ele falava alguma coisa assim, ia lá e mostrava para a pessoa onde estava, mas foi ele mesmo que escondeu. Aí ele teve toda aquela história de primeira visão, várias versões da primeira visão e tal. Se você acaba descobrindo, como a gente já viu, Joseph Smith não foi profeta coisíssima nenhuma. Então se a gente descobre que Joseph Smith não foi um profeta, também todo o resto vindo dele não é verdade. Entende? Assim como a gente falava antes na missão. Se você orar para saber se Joseph Smith foi um profeta e receber a confirmação, tudo ali para frente depois da igreja é verdadeiro, porque começou com ele e você já recebeu a confirmação. Mas ninguém fala desse contrário. Se Joseph Smith ele não foi um profeta coisíssima nenhuma que a gente já viu, ele inventou várias versões da primeira visão até ficar na mais bonitinha que a gente conhece. Então se ele não foi um profeta coisíssima nenhuma, não tem livro de Mórmon, não tem igreja verdadeira e pedra angular e tralalá. Então a gente já estamos carecas de saber aqui no podcast sobre isso. Então, Marcelo, quando você falou que eles falam mais do livro de Mórmon e deixa a Bíblia mais de lado, é verdade. E isso é um ponto importante que tem que deixar claro. Mas não sempre foi igual. Os missionários quando apresentam, não, a Bíblia junto com o livro de Mórmon, anda juntinhos aqui. Você sabe que não é assim. Vocês sabem. É isso. É o que eu volto a falar. Uma igreja cristã, por exemplo, não deveria fazer isso. A Bíblia deveria ser o centro e principalmente sabendo que o livro de Mórmon é uma falcatrua só. E aí, mas nem vou comentar aqui que muita gente deve estar pensando, que blasfêmia, ele falando que o livro de Mórmon não é a palavra de Deus. Pesquisa. Não acredita no que eu estou falando. Não acredita no que os vídeos dos colegas aí falam, tem esse mesmo trabalho. Por que você não pesquisa? Se permita, mas você não faz isso. Esse é o problema de quem está lá. Eu passei 40 anos até eu me permitir. Entendem isso? É isso aí, eu acho que é importante trazer isso para cá. E uma coisa importante que você falou também, Marcelo, no seu relato, é que as pessoas saem mais amargas da igreja quando abandonam, não quer mais saber de nada. É interessante o quanto você tocou nesse assunto, porque às vezes nós saímos da igreja e muita gente foi machucada lá dentro. Se você quer entender mesmo o que aconteceu, é só você ver por esse lado. Muita gente sofreu fofoca, coerção de líderes, cobranças, medo.
É isso que tem lá dentro. E quando você leva uma enxurrada de informações, não me ensinaram isso lá dentro, você sai da igreja. E você leva esses problemas emocionais que você adquiriu lá. E te dá tanta raiva porque não ensinaram por tanto tempo umas coisas que estavam tão claras e nem deixavam você pesquisar. Quem não lembra aqui quando eu levei um livro quando era jovem na igreja? Nem abre, porque não era da igreja, oficial. E isso acontece até hoje. Não é oficial da igreja esse site, nem abre. Não deixam você pesquisar. E quando você rompe a barreira e vê que estava lá na sua frente, mas não te deixavam ver, geralmente, somos humanos, o sentimento vem às vezes como raiva. E você fica tão amargurado por isso que você acaba nem querendo mais saber de igreja, religião, porque te machucaram muito. É isso. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa até gostava da ideia, legal ter Deus, Jesus Cristo, um personagem que eu possa ali pegar como referência para minha vida. Eu quero pelo menos... Às vezes as pessoas até liam muito a Bíblia antes de conhecer a igreja. Aí conhece a igreja, envolve o livro de Mórmon e sofre tudo que a gente já falou aqui lá dentro. E quando sai, pega até raiva. Raiva é um sentimento humano. As pessoas não entendem isso. É uma pessoa que tem raiva da igreja. Será que alguém quis entender o que a pessoa passou lá dentro? Para falar que ela só tem raiva lá. Às vezes ela sofreu tudo que a gente falou aqui e sai amargurada. E não quer mais nem saber sobre religião, por exemplo. Porque a experiência que ela teve foi devastadora para ela. Por isso que eu falo assim, não diminua a história de ninguém só porque é diferente da sua. Marcelo, obrigado por ter enviado o seu áudio. É um áudio rico que você mandou, muita informação. Tá? Então, se você tem algo a falar mais a respeito do que a gente falou aqui, do que o Marcelo trouxe nesse áudio dele, deixa aqui nos comentários no YouTube, é facinho, você coloca. Eu também vou deixar coraçãozinho, porque eu leio todos. Tá bom? Então acho que fica bacana assim. Se você quiser enviar seu áudio, o link vai estar na descrição no YouTube, para você ir direto pro WhatsApp do oficial do podcast, Mormon Uma Ova, para você mandar o seu relato lá. Falando o seu nome, de onde você é e o seu relato de uns 2 minutos aí. Tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.